A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo no livro de Deuteronômio. Hoje nós iremos estudar o capítulo 14. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer também ao pastor Gedeon Júnior, que é o coordenador de todo esse projeto da nossa igreja, e a pastora Loide Ramos, a pastora presidente do nosso ministério, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E eu quero agradecer a Deus também por todos aqueles que têm acompanhado diariamente os estudos aqui deste nosso projeto. Muito bem, irmãos, nós vamos estudar então hoje o capítulo 14. O capítulo 14 começa falando sobre os animais limpos e imundos. E aí, a partir do versículo 22, vai falar sobre os dízimos para o serviço da casa do Senhor. Se nós não tivéssemos já estudado esse tema, porque, como eu já disse, no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 12 até o capítulo 26, são aquelas coleções de leis e muitas destas leis são repetidas. E aqui, sobre a questão dos animais limpos e animais imundos, também é uma lei repetida que foi falada e mencionada lá em Levítico 11. Então não há nenhuma necessidade de eu falar aqui sobre essa primeira parte do capítulo 14, porque o pastor Gedeon Júnior, em 4 áudios, em 4 estudos, já nos falou em profundidade sobre esse tema. Então, como é que eu faço, pastor Heber, para ouvir novamente? Você vai entrar no nosso canal, IEPBC Brasil, você vai entrar na playlist Levítico, livro de Levítico, você vai clicar no capítulo 11 e você vai ter ali 4 áudios falando sobre esse tema, animais limpos e animais imundos. Então não há nenhuma necessidade de eu gastar um tempo aqui para falar sobre esse assunto, tendo em vista que o pastor Gedeon Júnior já aprofundou e já nos ensinou sobre esse tema. Agora eu quero falar sobre a segunda parte. Então nós teríamos aí 2 áudios, um para falar sobre animais limpos e imundos, que eu vou descartar essa possibilidade, e vou então falar aqui sobre os dízimos, que é a segunda parte do capítulo 14. Então, obviamente, nós teremos aqui apenas um áudio no estudo de hoje. Então eu quero falar sobre os dízimos e as ofertas, que é o tema que nós vamos estar comentando a partir de agora. A palavra dízimo, irmãos, ela vem do hebraico e significa maser. O que significa esta palavra em hebraico? Significa 10ª parte. Então, dízimo significa 10%, ou seja, 1/10. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz a palavra do Senhor que Abrão, aqui ele não tinha um nome ainda trocado para Abraão, então Abrão, ele está simplesmente participando de uma grande batalha, aquela batalha famosa de 5 reis contra 4 reis. E Abrão, diz a palavra do Senhor, que ele voltou desta batalha e com os despojos de guerra. E ele entregou tudo aquilo a Melquisedeque, que era rei de Salém. Melquisedeque era um rei poderosíssimo. Além de Salém, que posteriormente esse nome foi trocado para Jerusalém, ele era um rei poderosíssimo que tinha em seus domínios pelo menos 173 cidades. Então, Abrão pega o dízimo de todo aquele despojo e entrega na mão do sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele cumpria funções religiosas ao Deus vivo. Então Abraão toma 10% dos despojos de guerra e entrega a Melquisedeque como dízimo em oferta ao Deus vivo.
Mas Abrão não foi aquela pessoa que instituiu o dízimo, que inventou o dízimo. Ele apenas cumpriu uma prática comum do seu tempo. Então, em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, diz que: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo." Seu neto, chamado Jacó, em Gênesis 28, ele faz um voto a Deus. Ele diz que se Deus o abençoasse, isso está em Gênesis capítulo 28, versículo de número 22, e Gênesis 28, 22 diz assim: "E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Então, nós sabemos claramente que o dízimo já era instituído desde lá do Gênesis. Chegando na lei mosaica, onde Deus revela a sua lei a Moisés, o dízimo se torna uma prática do povo de Deus. Em Levítico 27:30, olha só o que diz, Levítico capítulo 27, versículo 30. Diz a palavra do Senhor: "Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor." Então, nesse texto diz que os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. E além de ser do Senhor, são santificados ao Senhor, são santos ao Senhor. Então aqui Deus está instituindo a prática do dízimo como uma norma ao povo de Israel. Eles deveriam tomar todas as dízimas da terra, os cereais do campo, os frutos das árvores. Eles tiravam 10% e levava até a Deus. O texto diz que esta dízima pertencia ao Senhor, pertencia a Deus. E este dízimo, irmãos, que eles tiravam, eles serviam para 3 propósitos. Primeiro, para a alimentação da própria família. O dízimo era usado por aquele que havia feito a oferta, então ele podia pegar e alimentar sua família. Então ele era autorizado para isso. Ele tinha esse fim, ele tinha esse propósito. Em segundo lugar, para a alimentação dos levitas, sacerdotes do templo, que era sustentado com estes dízimos. E em terceiro lugar, para o cuidado dos pobres e necessitados. Então, aquilo que era do Senhor era usado nestes 3 propósitos. Primeiro, para a alimentação da própria família. Segundo, para a alimentação dos levitas e dos sacerdotes do templo. E em terceiro, para o cuidado dos pobres e necessitados. Esse dízimo que nós temos aqui em Deuteronômio 14, era um dízimo designado aos levitas, aos estrangeiros e às viúvas. E esse dízimo ele foi estabelecido para ser entregue a cada 3 anos. A cada 3 anos. Então nós temos aqui pelo menos 2 tipos de dízimos. O dízimo que era dado ao levita, conforme está em Levítico capítulo 27, e nós temos esse dízimo aqui, que nós temos a cada 3 anos. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, olha só o que diz. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. "E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo, também os dízimos e tudo trouxeram em abundância." E em Malaquias capítulo 3, versículo 10, nós temos: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança", que é um texto bastante conhecido. Então, irmãos, o dízimo ele foi estabelecido no Velho Testamento. Então, o dízimo ele tinha a finalidade de abençoar a família daquele que havia dizimado. Ele tinha a finalidade de abençoar os sacerdotes, os levitas, aqueles que cuidavam do templo, da casa do Senhor. E o dízimo também tinha o objetivo do dízimo era também para poder suprir as necessidades dos pobres, dos necessitados.
Então, estes eram os propósitos do dízimo. Mas aí o que acontece? Muitos dizem que o dízimo foi até aí. Então, foi no Velho Testamento, realmente temos a prática do dízimo e foi até aí. E que no Novo Testamento não se fala em dízimo, que foi apenas no tempo da lei. Então, no tempo da lei, nós teríamos que dar o dízimo, mas no tempo da graça não tem essa prática. E aí, irmãos, é uma situação muito difícil porque muitas pessoas acreditam nisso. E por acreditar nisso, estão perdendo muita bênção de Deus. Porque nós entendemos que isto é uma mensagem que não vem da parte de Deus para que a pessoa não seja um dizimista. Porque se nós pensarmos assim, nós temos o seguinte argumento. Por exemplo, então tudo que aconteceu na lei, tudo que aconteceu no Velho Testamento não serviria para nós no Novo Testamento. Então, por exemplo, o casamento, ele foi instituído aonde? Ele foi instituído no Velho Testamento. Então, não serviria no Novo Testamento. Por exemplo, constituir uma família, a questão do trabalho, a questão de ajudar os pobres, todas aquelas leis, aqueles mandamentos que tem ali nas tábuas de Moisés, não matarás, honra teu pai, honra tua mãe, não furtarás, é a questão do culto, onde nós temos que cultuar a Deus. A ordem do culto foi instituída no Antigo Testamento. Questão dos instrumentos, pessoas que tocavam, foi instituída ali no Antigo Testamento. Então, se tudo isso que foi instituído no Antigo Testamento teria que ficar apenas no Antigo Testamento, essas práticas, essas ordens, estas leis, esses mandamentos, esses princípios não poderiam ser usados no Novo Testamento. Então, por que somente a prática do dízimo vai prevalecer? Então, se for assim, não se casa no Novo Testamento, não se casa nos dias de hoje. Então, se for assim, não institui uma família nos dias de hoje, já que eu não posso dizimar, já que não é uma prática do Novo Testamento, é apenas do Velho, então eu não vou casar, então eu não vou ter filhos, então eu não vou constituir uma família, então eu não vou nem na igreja, porque o templo, o momento do culto, da adoração, foi instituído no Velho Testamento. Então, se for assim, eu não vou nem tocar na igreja, porque isso foi uma prática lá do Velho Testamento. Eu não vou fazer muitas coisas que eu faço hoje, porque muitas coisas que eu faço hoje foi estabelecido no Velho Testamento, lá na antiga lei, no Velho Testamento. Então, por que somente quando se toca no dízimo é que vai prevalecer? Então, muitas pessoas falam, eu não vou dar o dízimo hoje, porque isso não mais é importante. Isso foi uma prática antiga e eu já estou no tempo da graça. Eu estou vivendo um novo tempo, eu estou aqui agora no Novo Testamento. Então, por isso, eu não sou dizimista. Eu não vou dizimar, porque isso ficou no Velho Testamento. Então, a gente derruba esse argumento desta forma. Muitas coisas que se fazia no Velho Testamento ainda se faz no Novo Testamento. Então, por que se faz no Novo Testamento muitas coisas e somente quando se toca no dízimo é que eu não vou fazer? Então, isso é derrubado. Então, quando nós vemos que o dízimo ele foi instituído no Velho Testamento, ele teve continuidade no Novo Testamento. Ele teve continuidade no Novo Testamento. O dízimo, qual era o propósito do dízimo no Velho Testamento? O propósito do dízimo no Velho Testamento era para a manutenção dos sacerdotes, para a manutenção das pessoas que estavam passando por necessidades, os pobres, e para a manutenção da própria família, daquele que estava dizimando. Então, irmãos, o dízimo ele teve a continuidade no Novo Testamento. O que precisamos entender é que o dízimo no Novo Testamento ele é um princípio bíblico. E no Novo Testamento não há uma suspensão deste princípio. Então, ele é um princípio bíblico.
O dízimo ele serve para quê hoje? Para a manutenção dos seus ministros. O dízimo ele serve para a manutenção dos seus ministros, que é algo bíblico. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, olha só, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o dízimo serve para quê hoje? Para a manutenção dos seus ministros. Isso ocorria no Velho Testamento. O dízimo tinha um propósito de sustentar e ter a manutenção dos sacerdotes. E isso é bíblico, porque em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então a manutenção dos seus ministros é algo bíblico. O dízimo serve para quê hoje? Para a manutenção da igreja, para a manutenção da igreja, do prédio da igreja, do templo que nós estamos. E esse templo, irmãos, o que tem nesse templo? Os bancos. E nesse templo tem o quê? Nós precisamos sentar, não temos que sentar? Então, de onde que é comprado os bancos que nós sentamos? Dos dízimos. O ar-condicionado para dar um ambiente bem agradável para nós cultuarmos a Deus. De onde que vem esse ar-condicionado? Dos dízimos. Do estacionamento bem limpo, bem cuidado, sinalizado. De onde que vem o estacionamento? Nós sabemos que vem de onde? Dos dízimos. Transmissão das lives, todo aquele equipamento que temos ali, dos dízimos. Da luz, da água, da zeladoria, do salário dos funcionários. Então, irmãos, no Novo Testamento é confirmado tudo isto. E no Novo Testamento nós temos vários textos que nos mostram a questão da continuidade dessa prática que é o dízimo. Então nós temos o que no Novo Testamento? Nós temos o princípio da constância, porque no Velho Testamento tinha generosidade, no Velho Testamento tinha alegria, no Velho Testamento tinha proporcionalidade, e tudo isso se confirma no Novo Testamento. No Novo Testamento se mantém, ou seja, a ajuda sempre foi mantida. Desde o Velho Testamento vai se manter também no Novo Testamento e se mantém até os nossos dias. Então lá tinha ajuda aos pobres, tinha os cuidados para com a obra de Deus. Então no Novo Testamento vai ter também a continuidade deste princípio que foi estabelecido lá no Velho Testamento. Então nós temos textos em Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26. Nós temos textos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 e 3. Nós temos textos em Filipenses capítulo 4, 15 e 18. Temos textos em Hebreus capítulo 7, do versículo do 1 ao 10, que fala do sacerdócio, que Cristo veio da ordem de Melquisedeque. Então, irmão, nós temos vários textos que mostram esta continuidade do dízimo, E alguém pode perguntar, pastor Heber, não tem a palavra explícita, dízimo, no Novo Testamento, não tem essa palavra clara. Irmãos, não precisa, irmãos. Basta nós lermos para entender que dízimo ele é um princípio bíblico. O que precisamos entender que o dízimo no Novo Testamento é um princípio bíblico. Por exemplo, no livro de Esther não tem a palavra Deus. Não precisa mencionar a palavra Deus. Todos nós sabemos que Deus ele é claramente visto no livro de Esther. Então, irmãos, não é pelo fato de não aparecer essa palavra explícita que não é um mandamento de Deus, um princípio criado por Deus. Então nós temos que entender que o dízimo ele é uma prática do que veio do Velho Testamento que se manteve no Novo Testamento. Mas pastor Heber, o dízimo não era dado em dinheiro, era dado em alimento. E daí, meu irmão? E daí, minha irmã? Eles eram uma sociedade agrária. A moeda havia de uma forma muito pequena, quase não tinha moeda naquele tempo. A economia de hoje é diferente.
Então a economia de hoje é diferente. Então, por exemplo, eu não tenho uma galinha para dizimar, eu não tenho um boi para dizimar, eu não tenho uma vaca para dizimar, eu não tenho um milho para dizimar, eu não tenho ali um trigo para dizimar. Então eu dizimo com aquilo que Deus me deu. Eu tiro 10% e entrego para o Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Hoje é diferente. Eu oferto, eu dizimo com o que Deus me entrega em renda, em dinheiro, em moeda. E aí eu dizimo, que no final das contas, meu amado irmão e minha amada irmã, vai dar no mesmo. Então, o que Deus quer de cada um de nós? Que sejamos generosos, que nós possamos ser dizimistas, fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que é uma prática do Velho Testamento que se manteve no Novo Testamento, que está em toda a palavra de Deus. E que está em toda a palavra de Deus. Em Mateus 23, olha só o que diz em Mateus capítulo 23 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então aqui muitas pessoas falam, aqui aparece a palavra dízimo, mas Deus aqui está abolindo o dízimo. Deus aqui está abolindo o dízimo. Por que Deus está abolindo o dízimo? Porque esta palavra de Jesus foi antes da nova aliança. E nós sabemos que a nova aliança é quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Só que no mesmo texto que ele fala de dízimo, ele fala de juízo, de misericórdia e de fé. E ele está dizendo, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, se aqui Jesus estivesse abolindo o dízimo, como muitos afirmam, ele estaria abolindo o juízo, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, ele estaria abolindo a justiça, a misericórdia e a fé. Então, se eu pratico a justiça, o que Jesus está querendo dizer nesse texto? Ele está querendo dizer o seguinte: se eu pratico a justiça, misericórdia e fé, sem dizimar, eu estou em falta. E se eu dizimo e não pratico a justiça, a misericórdia e a fé, eu também estou em falta. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, o que eu tenho que entender? Que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, irmãos, o dízimo foi algo que foi instituído no Velho Testamento e tem continuidade no Novo Testamento. Continuidade para quê? Para a manutenção do templo de Deus, da igreja, para a administração da igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou: Pastor Heber, eu vou dar o meu dízimo para uma missionária que perdeu o marido. Então, eu posso pegar o meu dízimo e dar para esta missionária que perdeu o esposo? Eu falei, não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque quem administra o dízimo é a igreja. É a igreja que administra o dízimo. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Então, eu não posso pegar o meu dízimo e falar e determinar aquilo que eu vou fazer com o dízimo. Por exemplo, eu vou pegar o meu dízimo e eu vou dar para o missionário. Está errado. Eu vou pegar o meu dízimo e eu vou dar para uma instituição de caridade que está comprando ali agasalhos porque está em época de frio. Então, eu vou dar o meu dízimo ali. Está errado. Eu vou pegar o meu dízimo e eu vou dar para uma instituição para comprar cestas básicas para poder alimentar crianças. Está errado. Isso não é dízimo. O dízimo, só quem pode administrar o dízimo é a igreja. Trazer o dízimo à igreja, à casa do Senhor. Agora, você pode administrar a sua oferta. Eu vou pegar R$100 e eu vou dar para a instituição comprar agasalhos para as pessoas que estão passando frio. Então eu posso fazer isso.
eu posso pegar uma oferta e vou falar, essa oferta de R$300 eu vou dar para a missionária ali fazer a sua missão e vai viajar, e eu vou dar uma oferta para esta missionária, para esse pastor, para essa igreja. Sim, aí você pode até administrar a sua oferta, mas o dízimo, irmãos, o dízimo não. O dízimo você traz à igreja, e quem vai administrar esse dízimo é a igreja. E vai administrar como? Para a manutenção da igreja. Então a nossa igreja, irmãos, por exemplo, por que a nossa igreja hoje ela é uma das mais bonitas de Brasília? De Brasília eu posso dizer, porque eu conheço as igrejas de Brasília quase todas. Então é a mais bonita de Brasília. Por quê? Como é que foi que nós chegamos a esse patamar? Como é que nós chegamos a esse nível? Como é que nós chegamos onde chegamos? Através dos dízimos e ofertas. Os dízimos. Então, através dos dízimos, nós chegamos onde chegamos. Então, o dízimo é para isso. É para a manutenção do templo, da igreja. O dízimo é para a manutenção de pastores. Tem pastores que vivem com o salário da igreja. Então, o dízimo é para o sustento, para pagamentos e salários de pastores. O dízimo é para poder ajudar os pobres, os necessitados. O dízimo é para pagar uma luz, para pagar água, para pagar a internet, para pagar o zelador, para poder pagar quem cuida do estacionamento, para poder pagar quem está ali cuidando da obra de Deus. Então o dízimo é para a manutenção dos copos. Você não toma água na igreja, não tem o copo, aquele copo é pago. Então aquele copo é pago com quem? Com dízimo. Você vai ao banheiro, não tem lá o papel higiênico. Então quem é que compra aquele papel higiênico? Aquele papel higiênico é comprado com dízimo. Então você não vai ali e você não toma a água. De onde vem a água? Você tem que pagar a CAESB. Então quem é que paga a CAESB? O dízimo. Então você vê uma igreja limpa, e o produto de limpeza, e o detergente, e o desinfetante. Então tudo isso é pago com o dízimo. Então, quando eu levo o meu dízimo, eu estou contribuindo para a manutenção da obra de Deus. Então, não caia nessa. Não caia nessa de que o dízimo foi apenas na lei. Não caia nessa que o dízimo foi apenas no Velho Testamento. Não, meu irmão, não caia nessa. O dízimo é uma prática do Novo Testamento. Então, foi no Velho, está no Novo. Cristo deu continuidade ao dízimo. Quando você lê todos esses textos, eu não li por conta do tempo, é pequeno aqui. Então o dízimo, irmãos, ele expressa o quê? Honra. O dízimo, ele expressa o quê? Gratidão. Quando nós abrimos a Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10, olha o que diz Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, irmãos, o dízimo e oferta expressa honra e gratidão. O dízimo tem que ser entregue a Deus, pertence a Ele, não a nós, a Ele. Agora é para Deus ficar rico? Não, irmãos. A Bíblia diz que do Senhor é o céu, do Senhor é a terra. No Salmo 24, versículo 1, do Senhor é o céu e do Senhor é a terra. Não é para Deus ficar rico, porque o seu dízimo não vai fazer isso, porque Ele já é dono de todas as coisas. Então, o dízimo e oferta expressam honra e gratidão. Então, se a pessoa dizima com R$1, e é exatamente R$1 que ela tem R$10, ela dizima com R$1, tem o mesmo valor que aquele que dizima R$5.000. Então, com aquele que ofertou 5.000 e aquele que ofertou R$1, e tem aquele que dizimou com R$1, e aquele que dizimou 5.000, e aquele que dizimou R$200, e aquele que dizima com R$100, para Deus é o mesmo valor. Não é um dízimo maior ou um dízimo menor. É o mesmo valor, é a mesma coisa. E a igreja que administra o dízimo, ela pega o dízimo de 5.000, o dízimo de R$200, o dízimo de R$100, o dízimo de R$1, ela
pega esse dízimo, coloca no papel e ali ela fala: esse dízimo vai ser tanto para isso, tanto para aquilo outro. E aí a igreja é mantida e todos participam de uma igreja maravilhosa, limpa, organizada, pastores abençoados, igreja abençoada, membros abençoados, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: não entrega o seu dízimo fazendo o seguinte: Senhor, vou dar meu dízimo, mas olha aqui minha situação, hein? Senhor, vou dar meu dízimo, mas tá vendo aqui, né? Que eu tô dando dízimo, mas eu quero que tu faça isso. Senhor, Deus, tá vendo aqui, né? Eu vou dar meu dízimo, olha aqui, tô separando meu dízimo, eu vou fazer o Pix. Eu vou fazer o Pix do dízimo, eu vou dizimar, mas tá vendo aqui, né, Deus? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Não, meu irmão, faz isso não. Não, meu irmão, não faça isso. Entrega o teu dízimo como um ato de reconhecimento de que tudo que você tem foi Deus que te deu. Entrega o seu dízimo no propósito de ajudar, dizer assim: eu estou contribuindo para a obra de Deus, para a obra de Deus. O dízimo é para a obra de Deus. E você sabe que aquela tua contribuição vai fazer muito a diferença. A igreja precisa dos nossos dízimos. A igreja precisa dos nossos dízimos para que tudo aquilo que nós vemos na igreja possa ser mantido. E sem contar a nossa igreja, né, que está numa construção muito cara e que vai ser construída em nome de Jesus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E digo mais, se você quer dizimar e além de dizimar você quer ofertar, então oferte. Eu sei fazer um bolo, eu vou ofertar com um bolo. E esse bolo, a administração da igreja vai ali fazer aquele sorteio que nós fazemos ali nos cultos e ali vai virar dinheiro. E nós vamos ajudar dessa forma. Eu sei fazer, a igreja gasta com envelope. Então eu sei fazer envelope. Então eu vou dar os envelopes. A igreja não vai gastar dinheiro com aquele envelope. Então eu vou dar uma oferta, isso ajuda, isso transforma em dinheiro. Eu vou dar um detergente para a igreja, eu comprei ali, eu vou dar um detergente, então a igreja vai diminuir um pouco o seu gasto, porque até aqui, um detergente de 5 litros, então você pode ajudar. Então você pode ajudar de várias formas, de várias maneiras. Tá aqui, estou trazendo aqui 500 copos descartáveis. Eu tomo água, então eu passei ali no atacadão, eu vi que estava em promoção, eu vi que dava para comprar, então tá aqui, estou trazendo 500 copos descartáveis, entrega na igreja. Então você pode ir além do dízimo, você pode ofertar além do dízimo. Eu posso ir além do dízimo. Deus me deu um dom, eu posso fazer alguma coisa para ajudar, então eu vou fazer. E Deus vai abençoar grandemente. Então, meus queridos e amados irmãos, finalizando o capítulo 14, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Traga o teu dízimo e Deus vai te abençoar grandemente. O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos tenham entendido e que o nome do Senhor seja engrandecido. A paz do Senhor, forte abraço, tenha um bom dia e que Deus nos abençoe. Amanhã, irmãos, eu encerro a minha participação comentando o capítulo 15, se Deus permitir. Capítulo 15 no livro de Deuteronômio. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.